A você que acompanha a Canção Nova, muito boa noite. Obrigado mais uma vez por esse encontro. Seja bem-vindo. Eu estou feliz de mais uma vez estar aqui e chegando aí também na sua casa. E o nosso Além da Notícia começa agora, com um assunto que pode ser divertido, envolvente e agradável, mas também pode se tornar muito sério, preocupante e até causa hoje de tormento. Vamos falar sobre o mundo dos games, que envolve a tanta gente. É um universo hoje imparável, não tem mais como voltar atrás. Games estão na palma da mão da gente, estão nos computadores e estão, sobretudo, diante dos nossos filhos. Mas não são só os filhos, essa geração última agora que está aí na juventude. Não, há tantos adultos hoje também dentro, jogados, lançados e que se sentem completamente afeitos ao mundo dos games. A gente vai falar sobre tudo isso. A minha introdução é a seguinte: há muito tempo o mundo dos games ascendeu e passou a fazer parte do nosso dia a dia. Para crianças e até adultos, os games deixaram de ser uma diversão e entretenimento e se tornaram oportunidade, fonte de talento, profissão e também fonte de recursos, não é? Todavia, há um outro lado dessa moeda. Os games se tornaram também vício, compulsão, causa de diversos problemas de saúde mental e comportamental. Além disto, o ambiente dos games não raramente é habitado por aliciadores criminosos que roubam mentes e as conduzem ao submundo do crime. Talvez uma das causas que hoje mais nos preocupem, esta questão da violência nas escolas, estejam muito ligadas a este último aspecto aqui do mundo dos games. Nós pretendemos falar sobre tudo isso na noite de hoje aqui no nosso Além da Notícia e por isso eu já quero cumprimentar nossos convidados especiais. Eu tenho aqui um pai e tenho um filho. Eu vou começar pelo filho. O Pedrinho, ele é filho do Ricardo Chagas. Pedro Chagas, professor no curso de desenvolvimento pessoal tecnológico chamado Carreira Digital, que reúne alunos de todo o país, presencial e remotamente. O Pedrinho é cofundador da empresa Escola Digital, que transforma os meios de entretenimento digital em métodos de desenvolvimento pessoal e profissional. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. 21 anos. E você saca tudo de game. E eu quero hoje extrair o máximo que eu puder de você aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado por me receber. E espero contribuir da maior maneira possível para responder todas as dúvidas e curiosidades sobre este mundo que é tão misterioso, mas também tão maravilhoso, como vamos conversar aqui com você. Ô, gente, olho nele, tá? Fica de olho nele. Ricardo Chagas, você esteve conosco aqui semanas atrás, quando a gente tratou especificamente do tema violência nas escolas. O Ricardo Chagas é consultor educacional, palestrante sobre mídias, segurança virtual, segurança familiar, uso da tecnologia na educação e comportamentos do cidadão contemporâneo e também criador da Escola Digital, Disciplina e Curso Livre, curso este do qual, ou escola esta, da qual o Pedrinho é cofundador. Então, pai e filho. Bem-vindo mais uma vez, Ricardo. Nossa, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui e falando de um tema tão importante, relevante e atual, acima de tudo, né? Você sabe que quando eu anunciei que falaríamos desse tema, um mundo de gente disse: eu não posso perder esse programa. Tenho certeza absoluta e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade que a gente aceita com total entusiasmo. Olha, eu já quero fazer o seguinte, então, nós vamos começar esse programa. Eu vou trazer já a reportagem de abertura do nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente entra nesse universo todo, ok? Aline Menezes, por favor, apresente aí o que você vai agora levar para nossas casas e para o nosso povo. O primeiro computador programável digital surgiu há 80 anos, o Colossus. Era uma máquina grande que ocupava uma sala inteira e era formada por dezenas de peças. Os recursos eram tão limitados que nele não havia nem sequer tela ou memória, mas cumpria a missão da época: decodificar mensagens trocadas entre os soldados durante a guerra. Em 1947 foi criada a primeira patente para um jogo, mas ele tinha um custo alto e não atingiu o público. Nos anos 50, surgiu a ideia de criar um dispositivo interativo para televisão. Nos anos 70, o custo dos computadores diminuiu e, nesse momento, foi criado o jogo Galaxy Game, considerado por muitos como o pioneiro da indústria dos jogos eletrônicos. Desde então, a jornada dos games conta com a evolução dos gráficos, da jogabilidade, das narrativas
e seus personagens até chegar ao que temos hoje. O mercado dos games é um dos que mais cresce no mundo. A previsão é que até 2026 este setor some mais de 100 bilhões de dólares em receita, junto com a internet e a publicidade. Como esse programa aqui é um bate-papo, é todo interativo, fiquem à vontade. Que comentário vocês já querem fazer sobre o que a gente acabou de assistir aqui, hein? Em primeiro lugar, que eu estou na faixa ali dos 70 em diante. Dos 45, dos anos 45, não, tá? Você não viu o nascimento? Não. Estou a partir do final de 70, início de 80. E ainda que essas imagens sejam muito caras para nós, são familiares também. E assim... esse é o cenário, de fato. O Brasil, ele ocupa uma posição bem interessante no cenário atual, né? Hoje somos o terceiro país do mundo em consumidor de games. Somos, em média, 70 milhões de usuários de games no Brasil, jogadores, aí qualquer plataforma. Então, é preciso, antes de conversar com as famílias, quem esteja assistindo, definir essa questão da plataforma, tentar ser o mais didático possível. Falando mobile, celular, o smartphone, né, que é o mais atual, jogo no celular, PC, que é o computador, e o console, que é o videogame em si, o famoso famigerado videogame. Né? Você incluiu aí nessa casa dos 70 milhões de brasileiros que são jogadores, também aqueles que jogam em casa, crianças, adolescentes, pais, tanto no celular quanto ali no seu PC de casa, seu computador de casa. Quem tem uma inscrição em qualquer jogo está computado aí. Ok. E hoje o cenário é metá-metá, né? São homens e mulheres, e às vezes as mulheres passando em alguns momentos e fica ali bem encabeçado dessa forma. Pedrinho, tua observação sobre tudo isso? É interessante, né, Ronaldo, que você vê a evolução aqui de um computador feito para decodificar mensagens entre soldados durante uma guerra. Você teve, a partir dali, uma ideia de entretenimento, uma plataforma de entretenimento para você se divertir com amigos, com família. Quem ia imaginar, né, que de um equipamento que foi usado para administrar um ambiente tão caótico como é a guerra, hoje estaria em nossas casas de forma micro ou de forma um pouquinho maior, como um console, servindo para nossa pura diversão, né? Eu vejo que muitas pessoas, por não saberem desse histórico, às vezes até subestimam o quanto essa plataforma pode ser envolvente, e não só isso, como também levar para um mundo completamente diferente, que é esse da imersão, né? De você estar ali, mesmo que de forma meio que interativa e superficial, mexendo com códigos de programação, com fontes digitais muito complexas, né, que estão ali visualmente muito bonitas na sua frente, mas você está interagindo com aquilo, né, e você não ter noção do que está por trás e de como foi feito todo aquele processo pode gerar a uma perda, né, de identidade durante esse processo de diversão, de entretenimento, e fazer você meio que perder a linha de, poxa, eu estou só me divertindo ou eu estou realmente participando desse mundo como alguém que está produzindo para melhorar ou para piorar esse cenário? Posso fazer uma pergunta? Pode, esse não saber o que está por trás, é bom ou é ruim? Ou as duas coisas? Depende da linha da pergunta, né? Porque pode ser bom para o sentido de ele não saber qual a responsabilidade que ele está tendo ao interagir com aquela plataforma, e pode ser ruim no sentido de ele não sabe para onde ele está sendo levado, né, dependendo do jogo ou da plataforma que ele está inserido. Por exemplo, se você é um beta tester dentro de uma empresa... O que é isso, por favor? Um beta tester, vou explicar, pode ficar tranquilo. Temos, inclusive, alunos que já participaram da Escola Digital e hoje têm essa posição dentro de empresas. Um beta tester é alguém que é contratado por uma empresa, certo? Que produz videogames, e ele é responsável por testar o jogo nas suas fases alfa. Então, o que é isso? Ou fase beta, né? A fase beta é a fase inicial de um jogo, então quando ele está sendo construído. Cheio de bugs. Cheio de defeitos, cheio de bugs, cheio de coisa para consertar. A função do beta tester é ele testar esse jogo diariamente, lógico, por um horário determinado, para ele saber identificar para a empresa quais são os defeitos que tem dentro daquele jogo. Aí ele faz um relatório, manda para a empresa e a empresa fala, beleza, não tem que consertar isso aqui. Isso é um papel responsável, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe no que ele está envolvido, ele foi contratado por uma empresa, então ele tem noção de que aquilo é uma função profissional, né? E ali ele está tendo conhecimento exatamente do que ele está fazendo. Quando alguém não sabe o que está fazendo,
é o exemplo dos jogadores mobile, por exemplo, que são jogadores de celular. Eles começam a jogar, e aí, nesse sentido de querer evoluir no jogo, eles acabam sendo beta testers sem conhecimento sem ter autoconhecimento. E remuneração, sem perfeito. Remuneração, sem remuneração. Então, eles acabam sendo testados sem ter o mínimo conhecimento do objetivo da empresa durante aquela atividade deles, durante uma atividade de diversão, acabam tendo um propósito que eles nunca vão saber, né? Os dados vão sendo só coletados e as empresas utilizando todos esses dados que vêm gratuitamente, né, de todos os jogadores e usuários, e usando aquilo para aprimorar cada vez mais o sistema de remuneração virtual, né, para esses jogadores, que não é nada mais que uma habilidade ou uma roupa nova, um acessório novo no jogo, e os jogadores vão ficando à mercê dessa decisão das empresas, se sentindo cada vez mais presos a esses meios de entretenimento digital. E com o seu aperfeiçoamento, essas empresas só lucram, só enriquecem. Vão fazendo coisas cada vez melhores no sentido de atrair o público. Exatamente. E independente se a ferramenta inicial... acho que o Pedro podia falar também sobre isso, o Screw, né? Quem criou o Screw. Perfeito. E qual a finalidade. Mas o importante é que jogar não vai transformar você de consumidor a programador só porque você está jogando, né? Você vai passar muito tempo dentro da ferramenta e aí vai só crescer os ganhos da empresa. E a empresa vai toda vez criar novas ferramentas baseadas não na vantagem ou na eficiência que esse jogador está tendo, sim nas ferramentas de lucratividade. Isto é para viciá-lo e para ela lucrar. É sempre programado. O Screw acho que é um bom case, né? Que é Screws também, explicando tudo. O Screw infinito, né? Screw significa uma palavra em inglês que é de você fazer algo de forma sem ter um tempo para terminar, né? Então você arrasta a tela, por exemplo, screw infinito é o ato de você arrastar a tela diversas vezes para baixo. E quem criou isso chama Azariah, que é um desenvolvedor de aplicativos mobile hoje. Ele foi desenvolvedor gráfico e para aplicações para a internet. E o que ele fez? Ele criou esse mecanismo de screw infinito, que é você sempre que arrastar para baixo em qualquer aplicativo, em qualquer sistema, em qualquer site, sempre vai ter alguma coisa nova para ver. Então você está lá no seu feed do Google, está abaixando lá a telinha e nunca acaba as notícias, sempre tem alguma coisa nova, né? Ou está no Instagram e está baixando o feed, TikTok, tudo isso é parte do conceito do screw infinito, que o desenvolvedor, o cara que criou toda essa forma de você navegar pela internet, de você absorver informações, se arrepende de ter criado, porque ele viu o quanto ele foi usado pelo sistema, né, que ele estava trabalhando, a criar um mecanismo que é tão viciante que ele mesmo é refém, e hoje ele participa de organizações que vão contra, né, a implementação desses sistemas nos mecanismos de aplicativos nas próprias empresas. Então ele combate o tempo todo a implementação dessas novas dinâmicas. Olha, a gente já entrou aqui em tantas questões técnicas que em pouco tempo a gente já está entendendo algumas coisinhas que a gente vê ali no dia a dia, lida com elas no dia a dia. Vamos fazer uma coisa? A gente vai continuar isso aqui tudo, não é? Eu vou pedir agora à nossa equipe, vá passando aqui, por favor. Olha só, algumas imagens que são para nós muito significativas. Eu vi essa época ali, volta de novo ali, dos fliperamas. Eu vi essa época dos fliperamas ali, nunca gostei de jogar, nunca fui de jogar, mas vi bastante isso aí. É um histórico que a gente tem, não é? Pode ir passando agora, meninas. Eu vou deixar que vocês conversem aí à vontade. Olha aí. Essa imagem é muito importante. Aí são anos 40, 50, novamente reiterando que eu não estava presente nessa época. Mas aí, na época do surgimento também da televisão, né, você vê a família toda reunida, porque a televisão ela tinha essa espécie de ser um santuário do entretenimento, né? Então, era ela. Era ela, o centro da casa, o eletrodoméstico mais cobiçado. Agora precisava se dar vazão a isso. Aquela do fliperama é bem interessante porque... Pode voltar de novo, viu, gente? O fliperama ele tinha essa finalidade de gerar um entretenimento rápido, assim como o Azariah entendeu. Ele gerava uma capacidade de consumo muito grande. E nos Estados Unidos ele foi acusado de gerar muita vadiagem, esse foi o termo. Uhum. E exatamente nesse mesmo momento, quando a indústria da computação está crescendo, os videogames portáteis começaram a ser criados e levados para dentro de casa.
Então a Atari teve esse grande salto, né? Foi o grande comercializável nesse período. Rapidamente, a interpretação desse termo usado na época, vadiagem, era para dizer o quê? É um entretenimento vazio que as pessoas não faziam mais nada. Exatamente, que afastava os jovens da escola, que iniciou ali o consumo de droga nos Estados Unidos. Não era um termo pejorativo, né? Era um termo mesmo de identificação social que precisava ser sanado. Então, as casas de fliperama começaram a ser meio que fechadas. E se pagava, né? Muito. Para chegar a algum local, lembrando que nessa época os jogos eles não tinham fases, por assim dizer, eles tinham níveis de dificuldade. Então você passava horas infinitas ali jogando, porque você não ia ter um desfecho nunca da história. Os jogos zerar não tinham, o jogo, né? Não tinham narrativa, né? Eles não tinham, os personagens às vezes não tinham nem nome. Nessa época aí tem um filme no cinema que chama Mario Bros, ele é desse período, só que o nome nem era Mario Bros, era Donkey Kong. O jogador principal, o personagem principal, era o gorila que ficava lá em cima e aquele homem que estava lá embaixo, que tinha um pixel de defeito embaixo do nariz e depois disseram que era um bigode, e a partir dali foram criando toda a narrativa para chegar até o cinema que se tem hoje. Então a indústria nunca teve um planejamento do jeito que se tem, que se acha, que é uma indústria super bem estruturada no sentido econômico, sim, mas de estratégias do que fazer para o entretenimento, nem tanto. Vamos passando mais imagens aí, gente, para que a gente possa pedir aqui. São aqueles primeiros computadores? Nós falávamos disso essa semana, né, para os nossos alunos. Perfeito. Falava para eles, você tem noção da quantidade de equipamento que ia ter nessa sala, que hoje está na palma da sua mão? Aí a gente teve que abrir a tela do celular para mostrar para ele como era um computador em dimensões, medir na sala com fita métrica para saber que agora está na palma da mão dele, com uma capacidade 10 vezes maior do que era nesse período. Sim. Uma máquina. Mais imagens aí, a gente pode ir passando. E de deixar ainda... Também. E de deixar Isaac Asimov, que é da... Eram os primeiros computadores, peças gigantescas. É engraçado que tinham várias pessoas, né, para operar a mesma máquina. Hoje você faz tudo no celular sozinho, você edita vídeo, você grava, você... tem várias funcionalidades e nessa época você tinha muitas pessoas e cada um tinha uma função para colocar, para fazer dentro da mesma máquina. Isso é muito interessante de se ver. E lembrando que isso está no período também de guerra, né? Sim, tudo isso é feito sob muita pressão. Próxima imagem que a gente tem aí agora. Bom, agora isso é super salto. Atual. Nós hoje passa um pouquinho de tempo. A gente hoje tem competições de games. Esses rapazes são jogadores profissionais que ganham muito dinheiro. Virou realmente uma competição como campeonatos de outros esportes, não é? Bom, vocês podem falar melhor sobre isso. É bilionário, né? Primeiro que esse mercado é bilionário, são jovens, na sua grande maioria que estão à frente, né? Sendo usados, mas isso a gente discute em outro momento. Os salários para os de grande alcance na faixa de 40, 50 mil reais, não dólares como se fala em outros locais, mas é igual ao futebol. Para você chegar nesse nível competitivo, de ser um jogador competitivo, você tem que saber que a peneira é muito grande, você tem que saber que tem que abrir mão de muitas coisas e correr um risco na vida bem complexo, né? Que é quando passar o hype, como a gente fala, que é a moda, quando essa ferramenta deixar de existir ou vier outra. Aqui, por exemplo, nesse vídeo eles estão jogando CSGO, né? Então, é o Counter-Strike. E por ser Go, já é a nova versão do Counter-Strike. Tem a versão 1.0, 1.6 lá de trás, que também tinham seus jogadores. Esses jogadores não necessariamente migraram para o CSGO. Significa dizer que eles eram muito bons numa metodologia e quando mudou um pouquinho, atualizou, eles já ficaram defasados. Então, o mercado que ele é muito mais dramático do que o mercado esportivo, por assim dizer. Ocorre que isso, assim como as novelas, os artistas, os cantores, isso mexe com a cabeça do jovenzinho, não é? Ele joga, talvez já sonhando em se tornar um profissional como esse aí. Acontece isso, Pedro? E para se chegar aqui, esses rapazes que estão ali passaram pelo quê? A questão do aluno não querer mais estudar, né, para querer perseguir a vida de jogador profissional, ela é mais comum do que a gente pensa. Né? Tem muitas pessoas que acham que isso é exceção, né, caso de um ou outro, mas na verdade tem turmas que, de 60 alunos, 40 querem se tornar jogadores profissionais e não estão mais nem prestando atenção desde a primeira aula do que o professor está falando. Eles querem esse mundo porque a divulgação, né, que é feita, o marketing que é feito sobre esse mundo de competição, ele é muito bem executado.
né? São pessoas que estão todo o tempo engajadas ali em mostrar o quão bonito, quão legal, quão grandioso ele é. Não, Pedrinho, virou até programação de TV esportiva. Perfeito. Canais esportivos no Brasil transmitem hoje essas competições, canais de TV. Exatamente. Só que aí a gente vai para o lado um pouquinho mais real da questão, né? Que é, quando você tem uma equipe dessa, eles não necessariamente passam por um processo seletivo profissional. Às vezes é mais sobre o que eles têm contato na realidade deles do que alguma habilidade que eles têm de fato no jogo. É lógico que eles têm um reflexo muito preciso, eles têm um olhar periférico muito bom, porque eles têm que olhar várias coisas ao mesmo tempo, mas existem jogadores... Alguns têm mais facilidade em aprender outras habilidades de coordenação motora. Eu tenho um aluno que aprendeu a tocar violão e guitarra só porque ele jogava muito em teclado, então a coordenação motora dele foi muito facilitada, mas esse mesmo aluno me fez o depoimento de que ele conhece muitos amigos que têm habilidades assim, extraordinárias dentro de um jogo, que tem uma rapidez e uma precisão letal, né, no sentido de você conseguir realmente atingir o objetivo muito rápido, mas que não ganham repercussão porque eles não têm a mesma visibilidade ou os mesmos recursos, no caso de equipamentos ou um cenário que o permita ter algum tipo de visibilidade maior do que as pessoas que estão nesse cenário. E é interessante, Pedro, porque se você pegar ali o avião e for lá para a região norte, você vai na Ilha do Marajó, tem muita gente que acha que não tem nem internet lá. Uhum. E lá tem um garoto jogando mobile achando que vai entrar na esfera competitiva como todos os outros. Ele só não tem ideia de quanto se gasta por mês para você ficar competitivo. O fato do jogo ser free ou gratuito para estar no seu celular não significa que você vai ter a mesma condição de quem é competitivo. A mesma experiência. A média do que se gasta por mês para ser competitivo varia aí de 5 a 15 mil reais, às vezes por semana, inclusive, porque você tem que ter novas ferramentas, você tem que ter desde o seu setup, que é como seus equipamentos estão ali alojados, ali desde a parte da... Me fugiu a palavra agora, mas a ergonomia, né? Desde a ergonomia, tudo isso tem que ser trabalhado para você se tornar um competitivo. E lá na região norte, lá no Marajó, o garoto está lá jogando 10, 12 horas por dia, participando de peneiras nacionais e internacionais, achando que vai ser um jogador profissional. E a gente desconhecendo essa realidade na vida dessa juventude, desses adolescentes que estão aí. Tem mais alguma imagem para a gente comentar? Vamos passar mais alguma coisa? Acho que até as do Bitcoin também, não é? Que virou a moeda de negócios também, é isso, gente? O que é isso aí? Isso aí é interessantíssimo porque todos os jogos, Bitcoin é a nomenclatura de uma criptomoeda, né? Criptomoeda é todo esse valor digital que você circula no mercado digital. Há muita dúvida de como a Bitcoin, se ela é valiosa ou não é valiosa, tem muita gente que aplica, que não aplica. O termo minerar, não vou nem gastar tempo tentando explicar o que é minerar Bitcoins, mas muito garoto chega com os pais e diz assim, pai, mãe, compra um computador, coloca no quarto que eu vou ficar minerando Bitcoins. E ele não avalia quanto de custo de energia elétrica ele vai gastar, nem da máquina que ele está utilizando, né? Mas hoje todos os jogos free, mobile principalmente, né? Os jogos gratuitos para celular, para smartphone, eles têm sua própria criptomoeda. O Pedro conhece bem mais do que eu essa área. Como é que funciona isso, Pedro? Eu tenho total desconhecimento. A criptomoeda, como meu pai falou, ele é um valor digital, certo? Só que a questão é que cada moeda ela tem um valor de conversão diferente. Então, por exemplo, se você pegar o Bitcoin, esse mês ele pode estar R$5, mas semana que vem ele pode estar 2 ou 50 centavos. Então, depende muito. A volatilidade da conversão das criptomoedas ela é muito mutável, muito. E nos jogos ela é da mesma forma. Então, como é que funciona? No jogo você tem, alguns chamam de diamante, outro de joias, outro de cristais, Robux, né, que é um dos mais populares, que é a criptomoeda específica do jogo Roblox. Elas são criptomoedas também, só que elas têm um valor para ser convertido. Então, se você pagar um determinado valor em reais, você ganha proporcionalmente uma quantidade de criptomoedas para usar no jogo. Tem câmbio. E que muda, né, dependendo de cada atualização do jogo. Né? Só que qual é a questão? É que muitos pais acabam comprando essas criptomoedas sem saber para que elas servem, para que elas, qual é a serventia delas no próprio jogo e quanto eles estão gastando para conseguir esse pacote de moedas. Então, por exemplo, a gente tem aulas que
a gente faz uma competição interna e aí o aluno que conseguir ter um desempenho melhor, ele consegue uma quantidade de Robux gratuitamente. E aí é motivo de comoção. Todo mundo fica, Robux de graça e tal. Quando tem pais assistindo do lado de fora, eles ficam a expressão deles de confusão é muito evidente, que eles chegam pra gente Eu ficaria com essa expressão aí, tá? Exatamente. E aí, o mais engraçado é que eles estão comprando essas unidades de criptomoeda sem saber, né? Porque o filho pede esse valor e aí eles compram, então lá é alguma coisa no joguinho. Só que essa alguma coisa no joguinho, às vezes serve para ele comprar um servidor, para criar uma sala, e nessas salas ele consegue ter contato com outras pessoas que criam chats privados, e ele vai tendo contato com todo tipo de gente que ele conhecer ali no game. E aí chega pai que fala, o que é Robux? Aí a gente explica o que é, e aí enquanto a gente está explicando, aí vem o filho e fala assim, mãe, mas você comprou para mim semana passada. Então é uma realidade que tá no cotidiano dos pais, mas eles não têm conhecimento total. Para a gente sair para o bloco de intervalo e concluir aqui essa conversa, você foi aprendendo tudo, vendo seu pai, ele foi te ensinando, foi intuitivo, como é que foi? Acho que eu posso dizer, inclusive, que foi empírico, porque a gente testou muitos jogos, por muito tempo eu joguei muito com ele, passamos alguns perrengues nos jogos de Play 2 por um tempinho. Então, jogamos diversos jogos, de tiro, aventura, MMORPG. Então, tiveram vários tipos de modalidade de jogos que a gente jogou. Então, esse aprendizado ele foi muito prático. E em conjunto, que foi o mais legal, que eu passava muito tempo jogando só, tanto é que para mim jogar só era sem graça, como é para o meu irmão. O meu irmão mais novo, ele tem a mesma coisa, o Nicolas, ele tem o mesmo gosto do videogame também que eu tenho, só que ele prefere jogar comigo, ou comigo e com a Anabela também, que é minha irmã do meio, algum jogo que jogue todo mundo ali em conjunto, interaja, que ele sozinho, para ele a experiência já é um pouquinho mais fraca, graça. Não prende da mesma forma. O negócio é o seguinte, olha, eu estou aqui com pai e filho, eles têm essa experiência fantástica de conhecer tudo sobre jogos e criaram a escola digital, que para eles hoje é um problema. Conseguir atender gente do Brasil inteirinho sofrendo com as consequências. Ter se tornado alguém viciado ali e não sabendo como conviver com isto. Bom, nós vamos fazer o seguinte, esse bloco já vai ficando por aqui, já a gente vai voltar na sequência do nosso programa para abordar outras coisas referentes a este mesmo universo dos games. É um intervalo bem rapidinho, voltamos já. O Além da Notícia da noite de hoje está falando sobre games, um tema importantíssimo para a nossa sociedade de hoje. Já fiquei sabendo aqui que hoje nós temos um universo de cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil que jogam. Isso praticamente todos os dias, não é, Ricardo? Todos os dias, a todo momento. Por isso que a gente precisa falar de games. É o tema do nosso programa de hoje aqui. Eu estou com mais uma porção de questões para a gente continuar aqui abordando. O seguinte, em 2020, plena pandemia, os games se tornaram mais evidentes, já que as pessoas passaram a ficar confinadas muito tempo dentro de casa. Houve um crescimento absurdo na busca por entretenimento e isso proporcionou mais opções de consumo desses conteúdos. De acordo com a Abra Games, Associação Brasileira de Games, somente no ano passado, a indústria dos games cresceu cerca de 152%. Essa tendência tende a continuar aumentando? Tende, e agora a diversificação do produto final, Porque muitas empresas antes investiam 100% em jogos para console, para plataforma, ou para PlayStation, ou para Xbox. Então você tinha que comprar um videogame que hoje é 4, 5 mil reais, e você tinha um custo de produção muito grande em cada jogo. Você tem GTA V, por exemplo, custou 300 milhões, muito rentável, porque em 24 horas ele atingiu 1 bilhão de receita. Então, esse jogo, quando dá certo, dá ok para a empresa, mas nem sempre isso acontece. Então, o custo de produção também é muito alto e o retorno não é adequado para aquilo que eles almejavam. Então, o que eles fazem? Estão migrando agora todos para o mobile. Então, essas empresas que antes faziam jogos muito bem acabados, com orquestras sinfônicas, com pesquisa, contratando veteranos de guerra, hoje essas mesmas empresas estão indo quase que 100% para mobile, porque lá é muito mais barato e é muito mais rentável, porque se compra quase que de hora em hora. Pedrinho, uma pergunta agora aqui fundamental, eu acho, para quem está em casa nos acompanhando nesse instante. Quais os jogos mais populares hoje e quais, eu poderia dizer, aqueles podem ser considerados benéficos
e aqueles que podem ser considerados perigosos? Certo. Então, acho que a primeira coisa para responder essa pergunta da melhor maneira é dividir os gêneros dos jogos, né? Os estilos de jogos são muito diferentes hoje em dia e são bem mais diversos do que os que tinham no passado, né? Que antes você tinha só... Você precisava chegar a um objetivo e de determinada maneira você tinha que jogar com o personagem, você tinha que atirar numa nave. Exatamente. Então, você tinha só aquela limitação ali, não tinha tantos gêneros como se tem hoje. Hoje você tem jogos de tiro, Battle Royale, RPG, MMORPG, né? Então, os mais populares hoje estão entre os Battle Royales, que são... eles consistem de um sistema que você entra numa arena, né? Por isso que é Battle, que é você batalha lá dentro, e aí você entra numa arena com mais 99 jogadores, então são 100 jogadores dentro de uma arena, cada um tem que se eliminar, e o último que sobrar é o vencedor, certo? E dentre estes estão Free Fire, PUBG, Fortnite, Call of Duty Mobile, e um dos mais populares que é o Fortnite, que é uma sensação assim, entre as crianças. Por quê? Porque ele é muito cartunesco. Então, o design dele, ele relembra muito um desenho. E tem muitos personagens da cultura pop em geral, como Batman, Homem-Aranha, que você pode vestir no seu personagem ou comprar, né? E jogar com ele durante as suas partidas de Battle Royale. Então, esse gênero de jogo, esses são os jogos mais populares, né? E benéfico e maléfico depende muito do tipo de uso que aquele jogador tem. Se ele é o jogador que entra no quarto, fecha a porta e passa o resto do dia jogando, de forma alguma a gente vai defender que isso é de qualquer maneira benéfico, né? Ele tem que ter um mínimo de interação social, por mais que ele fale com pessoas lá dentro, não é uma interação real, porque mesmo que ele esteja falando com pessoas, o objetivo é breve. Então, a partir do momento que a partida acaba, ele perde o contato com aquelas pessoas. Mesmo que ele se torne amigo de alguém lá dentro, é muito difícil de você permanecer com essa amizade, né, para o resto da vida ou pelo menos por um período considerável. Agora, aquele jogador que joga e tem a sua vida equilibrada com estudo, com atividade física, com outras atividades que ele curta fazer, aí não tem problema algum, porque ele inclusive pode usar a agilidade que ele tem dentro daquele jogo e a cada vez mais vai desenvolvendo cada partida que ele entra, ele pode aprimorar as outras habilidades, as suas outras skills, que a gente chama, né? Que são skills, skill é uma palavra em inglês que significa habilidade, que hoje no mercado ela é essencial, e ele pode aprimorar essas skills com a habilidade que ele ganhe lá dentro, né? E uma outra modalidade que é muito popular são os jogos de sandbox, né? Que como Roblox acho que o Roblox e Minecraft, mas o Roblox hoje ele está mais popular porque ele tem essa compatibilidade com dois dispositivos, que é o PC e o mobile. O Minecraft também, só que o Minecraft Mobile ele é pago, então por ele ter essa limitação de preço, nem todos conseguem acessar. Lógico que tem um ou outro que baixa um pirata ali, né? Mas como a gente não recomenda, a gente fala mais a questão do Roblox, que é o mais acessível. E o Roblox, cara, é um fenômeno simplesmente porque tem conteúdo o tempo todo. Então, que tipo de conteúdo é esse? O Roblox é o seguinte: sandbox significa caixa de areia. Então, é como se você fosse uma criancinha montando um castelinho, montando pessoinhos em uma cidade. Você cria o que você imaginar. O Roblox é uma engine aberta. Engine é um sistema de construção de jogos, é uma plataforma de construção de jogos, onde você pode criar, da maneira que você bem entender, um jogo e definir um objetivo para ele. E o Roblox, por ele ser uma engine aberta, ou seja, você não tem que pagar nada para criar algum jogo e publicar na rede, todo tempo tem conteúdos novos, tem conteúdos atualizados, e todo tempo você tem qualquer tipo de criador colocando qualquer coisa ali. E os que são mais populares são os que os youtubers mais jogam, né? Então você tem a Pig, você tem Prison Break, você tem Prison Life, FNAF, que é o nome de um outro jogo, mas eles acoplam esse nome num jogo que foi criado por um usuário do Roblox para você pegar essa tendência, né, esse hype que a gente chama, para fazer mais sucesso. Então, é uma rede que tem muitos jogos, né, criados pelos próprios usuários, e que todo tempo estão se atualizando e tem conteúdo novo lá para as crianças utilizarem. Para reforçar, Roblox não é o nome, o jogo em si, né? Roblox é o nome da plataforma
para se criar outros jogos dentro do Roblox. E para acessar esses jogos também. Isso. E aí entra essa modalidade que eu acho que é sobre essa que você vai falar, que é a modalidade que está além do jogo. É assistir outras pessoas jogando no YouTube. É impressionante como isso tem um efeito enorme nas novas gerações hoje. Mas o que é isso agora? Me fala. Então, tem gente que entra numa plataforma de jogo só para assistir outros jogando? Na verdade, ele entra na plataforma para jogar, mas assim que termina a jogatina, ele vai direto para o maior canal, que é o YouTube, né, que é o maior portal de vídeos, e lá ele fica assistindo outras pessoas jogando o jogo que ele acabou de jogar. Então, e isso é a maior febre, quer dizer, é por isso que demora tanto no universo gamer, né? Que já passou ali 3, 4, 5 horas jogando, mas parece que a grande graça é depois ir até um youtuber, como são chamados, e vê-lo jogando ali por mais 4, 5 horas. Aí você vai ter a destruição do material. É aí que mora o perigo, Ronaldo, porque durante o jogo, você está jogando, o Pedro fez questão de enfatizar, joga com os irmãos. Por que essa experiência ficou restrita à família? Porque todas as vezes que abriram o chat ou abriram o microfone, aparecem os jogadores brasileiros que não são muito educados, na sua imensa maioria. E quando você vai para o YouTube, você termina esse jogo que foi restrito em casa, que você teve todo um controle e supervisão da família, você vai assistir os famosos youtubers e lá o material é de destruição total. E destruição não só do personagem, destruição do vocabulário, destruição do comportamento, dão umas ideias mirabolantes o tempo inteiro e tem conteúdo criminoso dentro desses canais também. Porque eles sabem que, essencialmente, quem acessa esses canais de vídeos de jogos são crianças, mas eles, por saber que é criança, acha que não vai ter denúncia ou o que quer que seja. Então, eles não têm critério nenhum em fazer algo chamado gameplay. O que é gameplay? Jogar, né? Jogar ao vivo ali para outras pessoas estarem vendo. Então, eles pegam jogos com suicídio. Mas tem que comentar, né? Tem que comentar. Quando você está jogando, você tem que estar falando tudo que você está fazendo. Agora eu entrei na água, agora eu estou voando, agora eu matei tal coisa. Isso é insuportável. Que é a forma que eles têm de prender quem está assistindo, comentando tudo que eles estão fazendo. Eles mesmos vão narrando o que estão fazendo, é isso? Vão, e do jeito deles. E do jeito deles, como você advertiu aqui, com uma linguagem muito negativa. 100%. Se você perguntar qual canal que eu recomendo de gameplay, a resposta é nenhum. Porque como eles estão ali gravando 3, 4, 5 horas numa transmissão ao vivo, você que está em televisão sabe disso, a gente também trabalha com isso, sabe bem disso, a probabilidade de você falar algo fora do contexto, ou você realmente errar o português, ou ir para assuntos que nem estavam pautados antes, é de 100%, porque você está 4 horas falando sem parar. E lá eles colocam para fora absolutamente tudo que não presta, literalmente, para influenciar crianças, de forma proposital ou não. Isto é conteúdo que pode influenciar, pode induzir, conteúdo apologético, Sim. Não é, que pode fazer propaganda de algo extremamente negativo. Ataque à religião, quase sempre há um desconhecimento total sobre o respeito, principalmente às religiões, ao cristianismo em primeiro lugar. Apologia a violências. Sempre, sempre. Você tem aí, acho que é Sally Face, é um jogo que tem um canal infantil que volta e meia está fazendo o gameplay desse jogo. E Sally Face é a história de um serial killer, né? De um assassino, e vai até levar ao suicídio, e fala desse mundo espiritual sem nenhum tipo de critério, sem absolutamente nada. Nós estamos chegando num momento aqui no programa em que a gente pode dizer este é o grande perigo dos games, 100%. Do mundo game. 100%. E aí eu até acrescento uma outra pergunta também. E o que vocês entendem que deve ser, isto aqui é proibitivo? Por favor, não se deve ultrapassar esta barreira aqui do universo game. O que vocês diriam? O primeiro momento que existe o Cadastro Internacional de Doenças, né, a CID. Hoje é CID-11, é a Game Disturbing, né, que é distúrbio em games, é o nome da doença para dependência tecnológica. Por que não existia isso nos anos 80, 70, 90? Porque os jogos eram limitados àquela experiência dentro da sua realidade. Você jogava ali, você não estava online, você estava com pessoas que você conhecia e depois saía dali a fazer atividades que não tinham nenhuma ligação com o jogo que você tinha acabado de jogar. Você não tinha uma indústria de entretenimento que falava a mesma linguagem também. Séries, filmes que reforçavam aquele mesmo conteúdo. No máximo um gibi. A transmídia chegava no máximo até um gibi ou uma literatura paralela. Hoje não. Hoje você tem esse nível de dependência e por conta dessa dependência você acha que é um modus operandi.
Qual é o modus operandi que a mãe acha? Que é normal o filho estar assistindo vídeos sobre gameplay, porque todas as crianças da idade dele assistem. E aí vem a mãe falar para a gente sempre, 100% dos casos, que ela fica extremamente incomodada, que a dicção do filho piorou, que ele não chamava palavrão, passou a chamar. Tem uma categoria desses vídeos que chama rage, que é ataque de fúria, né? Então, há um compilado disso na internet, só de ataque de fúria de jogadores. Então, eles aprendem a jogar dessa forma, que quando você perde, você tem que quebrar o teclado, você tem que jogar o celular ou o controle no chão. Xingar o oponente. Então, o Brasil, dos países que jogam, é um dos piores nesse requisito. Vamos lá. É aqui neste ponto que vocês diria e entendem que se está gerando hoje, por exemplo, esses problemas de violência nas escolas? Pode ser a partir desse ponto aqui? Ou há algo ainda mais escabroso, algo ainda pior nesse universo game que leva a isto? Você quer começar? Pedrinho, por favor, comece você. Então, beleza. Aproveita aqui a deixa, então, para dizer que tem muita relação, sim, não diretamente com os youtubers em sucesso, mas com a comunidade gamer em si. Porque o que acontece? Os brasileiros, infelizmente, são muito conhecidos por ser a pior comunidade gamer do mundo. E por quê? Porque os jogadores são muito tóxicos. Enquanto eles estão jogando com alguém, eles xingam muito, eles ofendem muito, eles partem muito para como se aquilo fosse uma relação pessoal, mais do que apenas um embate amistoso por entretenimento. Eles matam os próprios parceiros, né? Isso, o chamado Friendly Fire, né? Que é o fogo amigo. Eles fazem isso durante o jogo, pra quando eles não estão roubar item, quando eles não estão gostando de alguma coisa que o jogador fala. Tem uma coisa que eles... uma expressão chama tiltado, né? Que é tilt, vem da palavra em inglês, né? Que tilt é defeito ou quando você tem algum distúrbio ali que precisa ser consertado. E aí tem algum streamer jogando e aí o amigo dele começa a ficar com raiva dele porque ele não tá conseguindo ajudar a chegar no objetivo. Ele fala, mano, tá tiltado? Tá tiltado? Sai daqui então, te mata então, para com isso então. Então eles vão se estimulando, né, se provocando nesse nível e num ritmo que pode levar até a consequências mais graves ainda. E é aí que entra o aliciador. O aliciador, que é o que ampara aquele jogador que está sendo provocado, que está sendo vítima de todas essas provocações. Com sentimentos feridos. Com sentimentos feridos, fala, olha, não, eu vou te ajudar, deixa eu te dar. Qual é o jogo que você está jogando? Você está jogando Roblox? Deixa eu te dar Robux de graça, então, para você comprar lá uma roupinha pro seu personagem. Eu gosto de você, eu vi você jogando, você joga bem pra caramba, você quer entrar pro meu time? E aí ali começa um desenvolvimento de um relacionamento superficial que depois pode levar ao que a gente está vendo nessa semana. E quem pode ser esse aliciador, Ricardo? Nossa, esse aliciador ele é tecnicamente muito bem estudado, né? Ele profissionalmente tem uma carreira, ele tem recurso para participar disso. Então, às vezes são médicos, engenheiros, advogados, bombeiros, enfermeiros. Na sua grande maioria não dá para definir qual é o sexo predominante. E caras também ali daquele mundo, daquele São universo. Desse universo, porque eles têm que ser bons jogadores. Uhum. Eles têm que ser bons jogadores para saber como a ferramenta funciona. E quando eles encontram essas palavras, essas tags importantes aí, eles vão atrás dela, pegou o menino ali, o menino socialmente é inferior ao outro, é chamado de batatinha, né? Ele não tem grandes elementos dentro do jogo, foi lá, foi assassinado. Ou noob. Ele vai atrás desse batatinha e começa a dar ali Explica aí o noob também, por favor. O noob é o que é o novato. É o novato. Que nunca jogou, então tem pouca experiência. É o novato ou batatinha, né? Ele vai até lá, chega com o noob e diz, você está passando por isso, eu vou te dar uma injeção de ânimo aqui. Foi o que o Pedro falou, vou te dar tanto de Robux, que é a criptomoeda dentro do jogo, você a partir de agora vai ficar competitivo e você vai fazendo isso. Só que ao mesmo tempo ele vai falando, essa criança ou esse adolescente ou jovem, eles vão falando do dia a dia deles. Que esse é o grande problema do jogar online. Eles vão dizendo como é que estão na escola, que o problema não é só lá no jogo. E é tudo sobre a vida. Se a mãe se separou do pai, se o pai está traindo a mãe. É nesse nível. Nesse nível. E aí eles pedem foto do... Eles conquistam aquele jovem que está ali jogando e o jovem vai se abrindo com ele. Vai se abrindo toda a vida. Muito facilmente. Foi dito agora, né, nessas campanhas contra os massacres, que é para olhar a mochila dos filhos. Mas só a física.
Você tem que olhar o inventário do filho, que é a mochila virtual dentro do jogo. Como é que essa criança... A vida virtual dele lá na internet. Como é que essa criança, que o pai e a mãe não colocou o cartão no jogo para eles ganharem atributos. O personagem dele está cheio de novas skills que a família não sabe, que está com roupa nova dentro do jogo, que está com armas novas dentro. Quem está financiando isso? Então, essa mochila virtual, que aí seria o inventário bem colocado, precisa ser olhado diariamente, mas para você olhar, você tem que conhecer. Então, você está dentro do jogo, quais são as possibilidades de ganho dentro daquele jogo? Se é free to play, você é livre para você jogar, você tem que saber que tem compras dentro do jogo. Então, tem muita gente que quer evoluir e aceita qualquer coisa de qualquer um. E aí começa todo o aliciamento até ter esse botão aí que eles apertam o vermelho e eles começam a fazer tudo o que querem. E os pais têm que, inclusive, estar preparados para conhecer talvez um outro lado do seu filho dentro da internet. Tem um criador de RPGs americano, chama Richard Garrison. Ele foi um dos principais criadores de jogos RPG que meio que modificou a linha do gênero de jogos para o que ela é hoje, né? Os RPGs de jogos de aventura, baseados em texto. E ele começou a perceber que enquanto ele criava os jogos dele, no gênero de RPG você tem a possibilidade de ter outros ramos dentro da história. Então você pode escolher seguir o cara que está te guiando, ou você pode escolher matar ele e seguir um caminho completamente diferente. Hoje você tem jogos como Skyrim, Fallout, que são jogos que são desse gênero. Mas ele ficou muito impressionado que enquanto ele estava fazendo o jogo dele e levando pessoas para testar, as pessoas estavam sendo muito mais dentro do jogo. Pessoas que ele conhecia há muito tempo, que não eram capazes de machucar uma mosca, e dentro do jogo meio que estavam colocando o seu pior lado para fora. E isso hoje acontece com muito mais frequência ainda. Vamos lá. Ricardo, por toda a sua experiência que você já tem acumulada, acompanhando também esses massacres que têm ocorrido aqui no Brasil, inclusive bem de perto mesmo, né, acompanhando famílias, como no caso lá de Realengo, no Rio de Janeiro, você diria que esse comportamento ali dentro do universo game pode levar uma criança, um adolescente a cometer esses crimes bárbaros, é isso? Vou usar o case de Suzano para te dar essa resposta da forma mais completa possível. O case de Suzano era de 2 jogadores de COD, Call of Duty. É um jogo que inicialmente ele era para console e PC, né, que saía nas 2 plataformas e depois virou mobile. Então esses 2 jovens, que depois viraram assassinos, estavam numa lan house jogando Call of Duty e foram encontrados por um aliciador que começou a dizer para eles que eles eram muito bons e deviam colocar em prática outras coisas. E aí foram vendo todos os gostos deles. Satanismo, Hitler, blá blá blá, aquela listagem todas que parece muito comum, mas de fato dentro da realidade, não do jogo propriamente dito. O jogo tem uma narrativa muito clara, né? Tem o mocinho, tem o vilão, você escolhe que lado vai ficar também, que o jogo te dá essa possibilidade, mas está dentro de uma narrativa pré-determinada. Então eles foram encontrados no chat e a partir dali começou-se um treinamento. E aí eles foram utilizar todas as ferramentas que são usadas dentro do jogo. Dentre elas, a famosa machadinha, que hoje é muito falada, inclusive em Blumenau foi utilizado, na Bahia também foi utilizado. Essa machadinha, ela tem uma modalidade no jogo que se você matar só com a machadinha, você é tido como um grande jogador, né? Porque é muito difícil você matar só com a machadinha. Então, os vídeos sobre matar só com a machadinha são os mais complexos. E aí esse aliciador utilizou a ferramenta do jogo para incentivar a cabeça daqueles rapazes que viraram assassinos. Isso é fato? É fato. Se você estudar o momento que eles entram na escola, eles fazem todos os movimentos do jogo de quem está jogando. Ele chama dropar, é quando você usa uma arma, você joga fora. Quando ela acaba a munição, você joga fora. Você dropa a arma, você joga fora. Ele joga a mochila no chão como um jogador lá de qualquer game, Free Fire, qualquer Battle Royale. Eles colocam a mochila, que é o inventário deles, com todo o equipamento, montam dentro da escola e começam a utilizar e vão dropando as ferramentas. Realmente, na cabeça deles, eles estão ali dentro de uma partida, de um jogo de videogame, só que monitorado por uma outra pessoa, algumas transmitindo ao vivo, e aí não importa. A vítima não importa. Se é dentro de um pátio escolar... Eles não têm a menor sensibilidade com a vítima. Não tem, até porque o jogo tem, aí é uma outra coisa do jogo, né? Ele gera assim. Isso aí, mesmo gostando da ferramenta, você não pode esconder que um jogo gera algo chamado dessensibilização.
quem joga muito tempo, atropelando pessoas, machucando pessoas, acaba tendo uma dessensibilização. Se vai fazer isso ou não no mundo real, aí já é uma outra questão. Mas que você fica dessensibilizado, pode ter certeza absoluta. Até porque nos jogos hoje, quando você está matando alguém, essa pessoa não cai apenas no chão. Ela grita, ela pede clemência, ela se ajoelha. Num jogo como GTA, por exemplo, as pessoas colocam a mão na cabeça, saem correndo, se jogam no chão com medo do tiro. E vai ver quantos gameplays tem na internet, de quase 100% dos jogadores de gameplay vão até essa pessoa que já está no chão pedindo clemência, dão um tiro na cabeça e começam a rir. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Quanto mais atirar, mais engraçado é, né? Eu preciso acabar esse bloco, mas eu tenho ainda uma última pergunta. É coisa rápida. Quanto por cento desses massacres, dessas tentativas de crimes praticados por jovens e adolescentes em escolas, quanto por cento você me diria que tem influência dos jogos? Influência direta dos jogos, com a figura do aliciador, se for influência do jogo com a figura do aliciador, todos os massacres em escola, 100%. 100%? 100%. Isso é muito sério, isso é muito grave. E daqui a pouco a gente vai voltar no último bloco para falar como lidar com essa situação que nós temos dentro de casa, nossos filhos jogando, para que seja também o jogo algo que não chegue a isto que a gente está agora aqui concluindo neste final deste segundo bloco do nosso programa de hoje. A gente vai para o intervalo e voltamos já. Welcome. There's an amazing journey ahead. Inspired by the faith and determination of Blessed Carlo Acutis, a Catholic teenager who harnessed the power of the internet to spread the word of God. Walk alongside Carlo. Olha, gente, nós estamos vendo aqui um game ou o que se pode fazer de bom com o mundo dos games. Essa é uma experiência de metaverso, não é? Nós temos aqui o beato Carlo Acutis fazendo uma viagem virtual. Um game que foi criado com ele, Carlo Acutis, indo a vários momentos da fé católica, momentos históricos, conhecendo personagens católicos, santos, indo até mesmo na época de Jesus, vai aparecer daqui a pouquinho lá na experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus, ele ali do lado. Bom, pode-se fazer muitas coisas boas no mundo dos games também, não é, Ricardo e Pedro? Não tenho dúvida, assim, você vê a inspiração de todo o entretenimento, da forma positiva do entretenimento, né? Forrest Gump, no cinema, ele dá um pouco dessa visão. Tem um desenho também antigo chamado Superbook, que também faz essa viagem em alguns momentos da história, só que esse, para uma história muito específica, o que é de valiosa relevância é você ver que o avatar do Carlos Acutis é exatamente o próprio Carlos Acutis, que aí fica a grande reflexão para a juventude, né? Que quando usa a internet perde totalmente a sua personalidade, a sua forma de viver e vai para a internet de uma maneira completamente inadequada. Então, diante dessa linha, só o nosso grande temor é que o algoritmo e a inteligência artificial, eles viram uma redoma que não deixam com que esses materiais aconteçam e apareçam. E eles acabam sendo estrangulados economicamente para poderem ser viabilizados. E aí, quem está nesse meio, que quer, de fato, fazer com que esse tipo de conteúdo aconteça, precisa sim, mais do que curtir, compartilhar, incentivar e falar que existe sim coisa boa sendo feita na internet. Olha, o Carlo Acutis é beato católico, foi beatificado já. É um jovem que começou a utilizar a internet para evangelizar na década de 90, quando a internet surgia também, não é? No início. E foi criado esse game chamado Carlo Acutis. O que é o metaverso, Pedro? Explica para a gente. O metaverso é a experiência de você se sentir imerso, ou seja, dentro de um mundo digital, e ali interagir de uma determinada forma com personagens, com objetos que estão ali nesse mesmo ambiente virtual. E aí é legal que na questão do Carlo Acutis é até uma experiência direcionada, porque geralmente o metaverso você entra no mundo digital e você meio que cria seu próprio ambiente.
só que às vezes por conta da referência cultural do jogador não ser tão ampla, então ele não acaba aproveitando muito, né, a experiência de você realmente conseguir ter essa possibilidade de interagir com um ambiente totalmente digital. O game do Carlos Acuti, ele já é uma experiência que vai te guiando através dos fatos históricos, né, e das personas históricas que estão lá dentro do jogo. Existe um jogo que também ele vai por esse lado das linhas de personagens históricos, eventos históricos, que é o Assassin's Creed. Só que ele não tem a riqueza do multiverso do Carlos Acutis pela questão que os personagens eles são muito passageiros. Eles são mais secundários do que, de fato, essenciais para você compreender o contexto histórico dali. Eles são necessários para você completar uma missão ou agregar um acessório. Aí você entende, né, a importância da história, você entende o que cada personagem significou, o que cada persona representa até hoje, né, a personalidade imortal deles. E nessa experiência guiada é legal porque não tem ninguém para interferir. Você participa da experiência do início ao fim, você recebe aquela mensagem e absorve esse conhecimento. Porém, é muito importante ao sair do jogo ter um adulto, um catequista, um guia que realmente transforme que mesmo sendo no metaverso, mesmo sendo digital, é só um estímulo. Se não houver dentro do mundo real pessoas que acompanhem esse estímulo não vai passar a ser conhecimento, nem tampouco conversão. Como foi o senhor comigo durante o Assassin's Creed. Exatamente. Você precisa ter alguém na realidade que acompanhe esse estímulo, essa vontade de aprender mais, de saber mais sobre todos esses elementos, todas essas personas que aparecem, que têm uma vida fabulosa, né, na dor, no sofrimento, mas acima de tudo no exemplo e na fé e na devoção, para você poder, sim, chegar até a enraizar isso na fé de alguém. O mercado dos jogos digitais hoje, ele já é maior até mesmo do que o mercado cinematográfico, pelo que eu estou vendo aqui das informações. Da música também. Da música também. O público hoje prefere jogos a cinema e música? É isso, Pedrinho? É interessante também, Ronaldo, lembrar que eles não só preferem, como eles atacam os outros meios de mídia. Então, se você é jogador de videogame, só o videogame presta. O filme não é bom, a série não é boa, a música não é boa, só o videogame que é legal. Então, você tem os adoradores, por exemplo, de The Last of Us, que agora veio a série na HBO Max com o Pedro Pascal e a mocinha que eu esqueci o... Bella Ramsey. Bella Ramsey, que os dois fazem os papéis dos personagens principais, né, os personagens principais do jogo The Last of Us, que é um jogo que foi feito para PlayStation 3, e foi muito divulgado, ficou muito famoso pela sua narrativa dentro do jogo, que em casa a gente tem algumas avaliações com relação à história do jogo em si, que não é nada de outro mundo. O que que chamou muita atenção é que a atuação foi um dos jogos que mais foi bem feito com relação à atuação das pessoas que fizeram os personagens, porque durante a criação de alguns jogos você tem algo chamado captura de movimento, que foi também usado em filmes e hoje é utilizado em jogos, e os atores eram reais que fizeram os personagens, então eles entregaram muito compromisso ali durante a criação, as cenas e as cutscenes, e é alguma coisa que a gente consegue ver um pouco mais de realidade. E o The Last of Us veio com a série agora na HBO e está fazendo grande sucesso entre os gamers, mas criou uma divisão também muito grande, porque os gamers reclamam justamente do que é o diferencial do jogo para o cinema, que é, no jogo você interage com as coisas, então você pode escolher seguir ali o meio que o jogo está te mandando seguir, ou você pode ir por outra coisa completamente diferente e tentar fazer uma zoeira, por assim dizer, que é tentar criar uma experiência engraçada ali para quem está te vendo ou para você mesmo que está jogando sozinho e quer ver o que aconteceria. E na série não, a série é um ritmo estanque, você acompanha aquela narrativa do início ao fim sem poder mudar absolutamente nada, você está vendo ali uma obra que já foi construída, e o seu papel é sentar ali e observar e tirar dali as suas próprias conclusões e pensamentos, e isso não é tão atrativo para quem está acostumado com esse conteúdo de interação, né? Aproveitando que você tocou no tema aqui, HBO, você, Ricardo, participou recentemente de um documentário na HBO que está sendo produzido. Exato. Você, como especialista, o que eles pretendem? Ele vai falar as meninas de Realengo, né, sobre as meninas de Realengo, a presença dos incels, que são os celibatários involuntários, e como eles agem nos massacres nas escolas. O que é isso? Explica aí. Celibatários? Celibatários involuntários. Que linguagem é essa? Parece ser um termo... Celibatário religioso.
no campo religioso a gente entende, mas nesse campo dos games. No campo, e é exatamente isso. São celibatários involuntários, são jovens, na sua grande maioria, é um movimento fortíssimo internacional que gera esse terrorismo interno, é uma das linhas dos massacres que precisa ser visto com muito cuidado, chama-se incels, né? Celibatários involuntários, e são homens que tiveram qualquer tipo de problema com mulheres. Então, se tiveram uma relação e foram traídos, ou se tiveram uma relação e a moça não quis mais ficar com eles, encerrou a relação, eles entram numa bolha de vitimismo e começam a partir dali terem a sua vontade de revanchismo ser bem atendida. E é por isso que nos massacres as mocinhas sempre são o primeiro alvo deles. E o documentário vai falar sobre isso. Já foi gravado, está em fase de finalização, é da mesma produtora que fez o documentário da Daniela Pérez, né, da atriz global lá dos anos 90 que foi assassinada, e vem causar aí se não um impacto, mas um forte esclarecimento, que é essa nossa real intenção. Mas eu queria retomar uma coisa que o Pedro colocou da questão da obra, né, se fechar no game. Isso é o grande problema que a gente tem com a cosmética educacional, Ronaldo. Hoje as escolas estão apresentando soluções gamers para todo mundo, enquanto a garotada já está ali enxertada de acesso a videogames, e o professor, que deveria saber pelo menos a nomenclatura dos jogos que a criança tem acesso, só traz métodos que para ela não são nada atrativos. Apresentar uma aula como abrir um livro e você escanear um QR Code para aparecer um vulcão em realidade aumentada. A criança está em outro nível, está literalmente em outro patamar de influência e tudo mais. Então, deveria se enxertar muito mais para saber quais são as referências bibliográficas que tem naquele jogo. Você tem God of War, por exemplo, é um jogo hack slash, extremamente violento, mas tem muitos personagens mitológicos da cultura grega, da cultura romana e agora da cultura nórdica. Quem vai dar o ganho para isso? Só a criança jogando, que nem é para a faixa etária dela, mas só o adulto jogando, você vai conversar com ele e também não tem nenhum ganho nesse aspecto intelectual de absorção. Quem é Thor? É aquele personagem da Marvel. Isto é, a visão hoje da educação quanto aos games está ruim, está errada. Está péssima. Está tão ruim que chega ao ponto de haver esse nível de discussão se os games são realmente os culpados pelos massacres. Reitero aquilo que eu respondi no outro bloco. Né? Se houver a influência do aliciador, sim, os games têm um papel preponderante. Porém, se o hype maior hoje fosse novela, os aliciadores usariam as novelas. Se o filme fosse o grande hype, os aliciadores usariam filme. Por que o game é mais fácil? Porque se joga online, porque você tem um chat aberto, porque não se tem supervisão e, acima de tudo, porque os pais desconhecem a vida digital dos seus filhos. E por isso que você confirmou aqui que acredita que 100% eles influenciam hoje nesses crimes e massacres perpetrados por crianças e jovens. Não tenho dúvida, tanto que eles vão atrás das pessoas, vão cooptar todo esse pessoal dentro dos jogos. Sim. Vamos lá. Crianças, adolescentes e adultos têm motivações diferentes para jogar? Belíssima pergunta. A gente tem depoimentos de várias pessoas de várias idades e, assim, para diferenciar mais a experiência, é que o adulto, ele meio que é uma ferramenta de escapismo da realidade que ele tem dentro do trabalho, dentro da vida familiar. E aí a gente teve depoimentos de pessoas que falaram que conheciam um casal que jogava o pai de 10 da manhã até as 6 da manhã e a mãe de 6 da manhã até as 10. Então, é realmente uma ferramenta para você esquecer que você precisa viver a vida real e que aquele mundo é mais confortável, ele é mais adequado para o seu estilo de vida. E aí entra diversos temas, né? A questão do distanciamento dos pais, ou dos pais dos filhos, né? E o distanciamento do jovem que está ali dentro da casa, que já tem um emprego, já trabalha, já tem uma vida profissional acontecendo, mas ainda assim prefere
por priorizar aquele mundo virtual, aquele jogo que ele está jogando, que ele, de certa forma ele tem um progresso que ele reconhece que está sendo maior do que na vida real. Então o escapismo é muito grande. E para as crianças, cara, é meio triste, não sei se eu me sinto muito confortável em falar, mas para a criança é companhia. As crianças procuram jogos hoje em dia para se sentirem envoltas de uma realidade e de pessoas que na cabeça delas se importam com elas, mas que na verdade está cada um no seu próprio mundo. O mesmo para os adolescentes? O mesmo para os adolescentes. Eu colocaria falta de companhia. Falta de companhia para o jovem também, e com uma pitada de medo da realidade. E agora, gente, eu quero acrescentar aqui, esses dois que estão falando tudo isso aqui conosco, eles têm experiência na prática. Vocês criaram a escola digital. E na escola digital, eu já sei, vocês acompanham famílias, acompanham os jovens, as crianças, aquelas pessoas que estão dentro do mundo dos jogos. Vocês vão às casas, vocês atendem chamadas até para socorrer realidades das mais absurdas. O que vocês podem falar, tanto desse aspecto maravilhoso, que foi criar uma escola digital, mas acompanhar casos dramáticos? É muito interessante, porque não parece que são coisas complementares, né? Parece que são dialeticamente bem opostas, assim, na verdade não são, né? E mais interessante ainda é que isso parte depois da palestra. A gente nunca inicia uma escola digital em local nenhum sem antes ter ministrado a palestra. Onde é que vocês fazem essas palestras? Escolas, igrejas, essencialmente em igrejas, condomínios, hoje em casa particular mesmo, tem família que está fechando com parentes e leva todo mundo, para quem tem chácara, quem mora em prédio, junta lá, já teve 30 pessoas num local, 50. Às vezes é similar até um encontro, né? Um encontro de igreja, até parece. Parece que é uma novena, alguma coisa assim. Rapidamente, como essa palestra. Pedro, você resume brevemente como é que essa palestra de vocês, impactante. A palestra nós mostramos toda a realidade que tem por trás dos games, por trás do mundo digital, como os filhos podem interagir ali dentro, se mostrando de uma outra maneira ou interagindo com outras pessoas que o levem a agir de uma forma diferente, e aí depois a gente afaga um pouco, acalma o pai e diz para ele qual é a solução, que é educar o uso dentro desses meios digitais. Mas a palestra é envolvente, né? É envolvente total, muito. Porque mexe na realidade de cada um, nas suas especificidades, do adulto à criança. Principalmente quando tem a criança e o jovem ali, que a gente fala termos que parecem meio criptografados, que só eles entendem, só eles riem, e os pais ficam desesperados, porque eles não têm ideia do que a gente está falando. Mas a palestra não é só palestra, ela tem umas dinâmicas. Tem, sempre tem. Ela, por incrível que pareça, tem até momento engraçado. Eu sou um bom comediante, mas a gente, para quebrar um pouco, porque se forem só adultos, ela é muito impactante, porque a gente traz todos os casos, não só dos massacres nas escolas, mas também dos que estão cometendo as famílias, de filho matando pai, de filho matando irmão, de filho se suicidando, e não são poucos casos. Alguns eu trabalhei, inclusive, na investigação, eu levo, mostro como foi o processo, como essa criança foi cooptada, como não deu para se perceber através das fotos, através das redes sociais. Por isso a nossa preocupação quando começa as campanhas, olha a vida do seu filho online, olha a vida, mas não tem como olhar a vida do filho online sem saber quem de fato é o filho. Porque quem está ali, muitas vezes, não é o filho que está ali naquela casa, ele está ali de corpo presente só. Vamos lá, aquele filho que senta aqui à mesa com o pai, com a mãe, que vai para a escola, que volta, que tira chega, nota boa, que a mãe abraça, dá beijo, que o filho ali até expressa carinho, essas coisas todas, não é aquele mesmo que senta ali no sofá ou na cadeira diante do computador, não é? Olha, na sua Quando grande ele senta maioria, ali já é outra criança. Com certeza absoluta, né? E o pai não sabe disso? Isso. Não, tem a menor noção. Ele descobre da pior forma, que é na sala da direção da escola, muitas vezes, que ele está processando a escola, inclusive, e quando vai descobrir se a escola nos contratou, ele vai descobrir que o filho foi o algoz de toda aquela situação, porque aí o pai começa a entregar o tablet, aí ele tira a senha, a gente nunca invade nenhum equipamento de ninguém, o pai vai lá, entrega a senha, e a gente vai decupando toda a hora de folga da criança. Aí dá muito trabalho, porque a gente vê todas as influências para cometer o que cometera ou pensou em cometer dentro do pátio escolar. Então a gente tem muito medo dessas generalizações para se combater alguma coisa, né? Deixa eu abreviar aqui tudo. Vocês são chamados então em escolas, ou em igrejas, até em condomínios, até em famílias, de grupos fechados de família, de empresas, dão as palestras. Qual o segundo passo? O segundo passo aí é a família quem define.
né, para não parecer venda casada, né? A gente vem aqui, olha, apresentamos o problema, a nossa solução é essa. Não, a família define. Há muitos casos em que os pais pedem auxílio, tem avózinhas que começam a pedir cursos de empoderamento da ferramenta, né, para ela realmente aprender a utilizar. E para os filhos, geralmente é a escola digital enquanto entretenimento, né? Então, para a criança especificamente, a criança vai aprender brincando. Isto é, aquela criança, aquele filho que está hoje imerso nesse universo dos games, vocês conseguem salvar aquele que já está viciado, aquele que já está com a cabeça ali dentro, ou se transformou ali, uma dessas pessoas desconhecidas com linguagem, com sentimentos, com coisas que o pai e a mãe nem percebem. Esse filho vocês conseguem ainda resgatar? Olha, eu não vou ser muito explícito, porque senão eu vou acabar revelando alguns casos em particular que a gente tem, que são casos dessa natureza aí. De jogar videogame na piscina, de ter relatos do filho estar muito mal por um motivo ou outro, e assim, a mãe ficar assustada do porquê que ele quer ir à aula. Sábado de manhã, cedo às vezes. E depois da aula querer socializar com amigos, né? Não que querer é uma ir realidade embora. que não... A aula digital de vocês, é isso? Na presencial. A presencial. A aula presencial digital. Então, a gente chega lá, eles usam o equipamento e depois eles vão soltando o equipamento porque eles entendem que durante a prática do desenvolvimento do jogo, eles têm que construir a história. Então, eles conversam sobre a história, escrevem, desenham a história e o grande momento é quando a gente se encontra dentro de um parque público, de algum local dessa natureza, com a presença obrigatória da família. Aí você descobre que a família estava com dificuldade de saber brincar, porque não conhecia mais o filho, saber interagir, e aí você vai criando esses caminhos e conexões, e aí dá certo. Uma linguagem que todo mundo entende, filho viciado em jogo. Vou repetir a pergunta. É possível tirar aquele vício deles? É porque a causa do vício em jogo é porque alguma coisa, ou muitas coisas na realidade estão muito maus. Não é que está mal, está muito mal. E é ali no ambiente familiar? Totalmente. 100% dos casos, 100%. Se disser, está sofrendo bullying na escola, se a família está legal, o bullying na escola é superável. Eu tenho aqui, games estão ensinando a molecada a matar, disse o presidente Lula sobre jogos violentos numa reunião dias atrás, e por causa disso o presidente foi muito criticado. Ele associou jogos violentos com a possibilidade de jovens cometerem crimes, inclusive homicídios. Mas o presidente não estava errado, né, Ricardo? De acordo com o que nós estamos falando aqui. A forma generalista de falar o que acaba caindo por terra o argumento, porque você está colocando a casualidade, né, num objeto que não é o único propulsor de tudo isso. Se você jogar Call of Duty, só Call of Duty, você não vai pegar uma arma e matar ninguém. Se você não tiver a presença de um aliciador para fazer esse trabalho, quem é jogador não vai fazer isso. Talvez até as críticas maiores tenham sido pelo seguinte: o presidente afirmou que games não ensinam amor e sim a matar. Não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. Os games estão ensinando a molecada a matar. Talvez... Generalizou por completo, é porque você acabou de mostrar um exemplo que não chega até o mainstream, porque... pelos motivos que a gente conhece, né? O próprio presidente disse, pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso, mas eu duvido que não tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar a maior parte do tempo jogando essas porcarias. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. O que o presidente falou foi forte, mas eu vou dizer aqui uma coisa para todos nós. É o que a maioria dos pais pensam. Eu mesmo... Eu te entendo. Posso pensar isso aqui. Com certeza. Falávamos sobre isso em casa no momento. Um programa como esse nos esclarece muito. Com certeza. Não é? Então eu amenizo aqui os termos do presidente, que realmente generalizou. Dentro dessa realidade, o que foi colocado até pelo próprio presidente é um reflexo de que a educação está mal. Né? Quando você aponta algo que é tão atrativa nesse ponto, a educação, que é onde a criança passa a maior parte do tempo, né? Muitas vezes, uma parte considerável do seu dia deveria estar muito mais atrativa, né? Para você poder tirar essa criança dessa realidade. Mas a narrativa, esse que é o ponto, assim, você tem o bom, você tem o mal. Se isso está muito bem definido na história, o próprio Vaticano considera Harry Potter uma literatura agradável, porque está muito bem definido quem é o bom e quem é o mal na história.
Então você tem que saber quais são os valores predominantes, se esses valores predominantes são coerentes com a realidade, quem é o vilão, quem é o bandido, quem é o mocinho, quem é o vilão novamente. Sem meio termo, né? Sem meio termo, e aí você define essa narrativa para você entrar lá. Talvez os games recuperem muita coisa da ética, da cidadania e principalmente da noção do certo e errado, que a realidade não está premiando a essa geração dessa forma. Uma outra representante desse universo dos games é a Nive Stepan, ou Stepan, que eu não conheço, é uma apresentadora de um desses esportes aí. Isso. Ela publicou também um tweet convidando o presidente a conversar sobre games e tirar essa visão, segundo ela, preconceituosa que ele tem do assunto. Ela disse assim: jogos têm faixas etárias e, assim como filmes, o acesso a eles deve ser controlado pelos pais. O discurso não pode ser raso, senão vocês ajudam a disseminar um preconceito ainda maior em uma indústria de extrema importância econômica e social, disse ela. No que ela está certa? Em tudo. Ela está certa? Está em tudo, ainda que ela use a falta de supervisão como lucratividade, né? Porque esse mercado ele se beneficia muito da falta de supervisão, mas o argumento está correto. O deputado lá de Santa Catarina, Zé Trovão, Santa Catarina, onde está Blumenau, que teve aquele crime terrível dias atrás, ele disse assim: jogos violentos devem ser suspensos no Brasil. Pergunto, é possível se suspender só os jogos violentos ou os jogos violentos? Qual é a saída? Eu sou totalmente contra suspender qualquer tipo de conteúdo. O conteúdo está aí, tem que circular. Se ele comete algum crime, tem que imputar, né, a legislação em cima daquele crime que está cometendo. E as plataformas, já há essa discussão também, né, se são responsáveis ou não. A meu ver, também não são, porque elas têm um termo de uso. Cada produtor de conteúdo é responsável por esse conteúdo que lá circula. Porque no momento em que a gente começar a cercear a produção de determinado material, vai ter alguém que vai determinar qual é o material que é certo e qual é o material que é errado. E aí voltamos lá para os livros dos anos 80, 90, 70, falando da polícia do pensamento, né? Você vai ter quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado. Conforme George Orwell, 1984. Exatamente. Qual é a narrativa que vai... da verdade. Qual é a narrativa que vai predominar? Então, quando você começa a cercear determinado conteúdo, o conteúdo, quando tem muita violência, ele serve, inclusive, para o pai e a mãe orientarem onde leva essa violência. Tem uma série muito famosa, chama Breaking Bad, né? Então, você tem um professor, e esse professor, ele é químico, ele começa a dar tudo errado, ele tem câncer diagnosticado, não consegue tratamento, enfim. Ele vira o maior traficante de drogas do local. Então você, quando olha para a série e vê e tem a sedução por esse personagem, sem saber que ele se deu mal na história inteira, né, que a vida dele não foi legal, se você não tem essa orientação do lado, esse material vai ser destrutivo, mas agora, a série é muito boa. Agora, uma pergunta importante, mas qualquer prática criminosa que venha a ser feita ou utilizando esses jogos, aí sim, isso precisa ser combatido, né? Imediatamente, imediatamente. Se você tem dentro do GTA, por exemplo, você usa maconha dentro do jogo. Se no Brasil o uso de maconha é proibido, aí tem que se fazer alguma coisa criminalmente com relação ao jogo. Se ele vai ser cerceado... Apologias diversas. Apologia diversa. Você não pode circular com essa nuance sem... A gente até pede para que, se for liberado o acesso ao jogo, e acreditamos que tem que ser assim, tenha na capa do jogo, pelo menos, a tipificação do crime. Só que o grande problema é que não tem mais capa ao jogo, que as pessoas não estão mais comprando o jogo. Está vindo tudo baixado pela internet. Recentemente, um jogo chamado Atomic Heart foi lançado agora nesse semestre e ele foi proibido na Ucrânia, porque ele, mesmo sendo um estúdio ucraniano, quem o fez, durante o jogo, existem vários tipos de demonstração de simbologias russas. Você tem lá a foice e o martelo, você tem personagens históricos russos, né, que foram, de certa forma, importantes para a construção da narrativa dentro do jogo, e por conta de uma lei dentro da Ucrânia que proíbe que símbolos russos sejam enaltecidos e evidenciados com muita frequência, o jogo foi proibido. E aí ocorreu muita discussão na internet, dizendo, poxa, mas não pode fazer isso e tal. Mas, nesse caso, existe algo que na legislação deles realmente proíbe, é contra a lei, e o jogo estava interferindo naquilo. Então, mesmo sendo uma mídia digital, também interferiu numa lei que existe de fato. E aí... Bom,
Só um complemento que é importante, mas ainda assim, se o país seja na China, na Ucrânia, no Brasil, em qualquer local, se você proibir esses jogos de existirem ou circularem, eles vão baixar a VPN, eles vão colocar em outro local e vão jogar. A melhor pergunta agora que eu deixei para o fim. E nós, povo evangelizador, pais preocupados, nós podemos fazer algo de bom com os games? Por exemplo, na Igreja Católica, agora líderes de pastorais, de movimentos, tantas coisas. É possível se criar eventos com games, atividades com games para atrair essa juventude e evangelizá-la? Eu digo coisa presencial, talvez muito semelhante ao que vocês fazem lá na escola digital. É possível? Não é nenhum segredo para quem já teve acesso ao nosso trabalho. A essência do trabalho, muito mais do que acadêmico, ainda que ele o seja, é cristão. Então, não há nada de tão encoberto que não venha a ser descoberto e nada de tão oculto que não venha a ser revelado. Eu vou ser mais direto. A Canção Nova poderia criar um evento com games para jovens? Deve. E não só deve, como estamos à disposição para fazer isso juntos e fazer o que a gente sempre pede para a polícia fazer com relação aos aliciadores e essa garotada. Coloque gente jovem mesmo, de 15, 16 anos, para participar, nem que seja da reunião de brainstorm, para saber qual tipo de conteúdo vai circular ali. Porque esse partir dos adultos, a intenção sempre vai ser cercear ao máximo o tipo de conteúdo. E esse conteúdo pode ser só uma isca para fisgar essa garotada, para trazer até aqui, e dali sim a gente passar a discutir valores. Eu certa vez fiz um trabalho com um padre na região ali do Nordeste, acho que foi na Bahia, Pernambuco, que ali é Juazeiro e Petrolina, né? Tem um seminário muito bom lá e nós fizemos um trabalho, um encontro dentro de um cinema com um filme que estava muito em voga, que era um filme de possessão, tudo mais, estava todo mundo falando nesse vídeo, levamos um grupo de jovens, fomos até lá, foi eu, um padre e um psicólogo e um psiquiatra. E aí discutimos cada um dentro da sua vertente, foi muito legal. Todo mundo viu o filme, foram 4 horas de sessão, 2 de filme e 2 de conversa. Pena que eu era pequeno nessa época. Era pequeno, não foi liberado para o filme, inclusive, é verdade. Olha, gente, eu quero aqui agradecer a vocês. Tem muito mais conversa para a gente estender aqui quanto a esse assunto, mas o tempo já se esgotou. Muito obrigado. Pedrinho, obrigado pela presença aqui no programa e parabéns por todo esse conhecimento adquirido com apenas 21 anos de idade. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigado, Ronaldo. Mais uma vez, agradeço muito o senhor ter me dado essa oportunidade de estar aqui, porque por mais que o senhor conheça meu pai, não são todos que deixam alguém muito jovem participar desses meios midiáticos, né? E queria agradecer realmente o espaço cedido e pode contar que qualquer ação que nós pudermos fazer junto com o senhor, junto com a Canção Nova, nós estamos à total disposição para lhe ajudar e compartilhar o conhecimento, e vocês com a gente também. Mas olha, só chama ele por sua causa, tá? A entrevista pode sair. Foi ao contrário, eu estou ciente. Ricardo, prazer, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo há décadas já em nosso país, nesta área, ajudando famílias, contribuindo com a igreja, com a nossa sociedade como um todo. Meu irmão, agradeço muitíssimo, a gente está sempre à disposição e agora influenciador digital, né? Nosso canal é Orientec Oficial, Orientec com CH. É sempre bom tá lembrando, que senão eles puxam na tela o tempo todo. Senão eles puxam minha orelha. E mais informações a gente está lá e estamos à disposição, você sabe disso, sempre soube. E a amizade é isso, é para a vida toda. Muito obrigado. E você que esteve conosco até agora, eu sei, está impactado, assim como eu também, com outras coisas que a gente desconhece ainda. E o pouco de hoje aqui foi apenas para nos despertar e chamar nossa atenção para que a gente possa conhecer mais ainda e influenciar a transformação da nossa sociedade a partir de um universo como esse, o mundo dos jogos, não é? Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia, e este programa já pode ser revisto agora na nossa plataforma Canção Nova Play. Grande abraço, até semana que vem.